Bom dia, meus alunos. Hoje teremos uma aula sobre os mamíferos, sobre a evolução dos mamíferos no ambiente. E aí vou contar uma historinha para vocês e depois apresentar uns slides. Era uma vez uma sequência de eventos que ocorreram para que os mamíferos dominassem a terra e o ambiente. Para que isso ocorresse, foram destacando característica e evolução para sua adaptação. Há mais ou menos 208, 245 anos atrás, no período Triássico, teve o aparecimento dos mamíferos. Os répteis que sobreviviam à extinção voltaram a se diversificar durante a era Mesozoica, ocupando ambientes aquáticos e de terra firme. Um dos grupos de répteis que surgiu nessa época deu origem aos mamíferos. 66, 144 atrás do período Cretáceo, aparecimento dos mamíferos placentários. Característica dos primeiros mamíferos, tinha a cara de musarânhos, animais de pequeno porte e de hábitos noturnos. A vida na era Cenozoica, o período apresentou diversificação dos mamíferos. Com a permanência da diversidade envolvendo adaptações à forma de reprodução e avanço na expansão de lugares, os mamíferos foram evoluindo e alguns entraram em extinção. E assim se destacaram sua origem através de algumas sequências de organização e análise de algumas características através dos tempos. Agora eu vou apresentar o slide para vocês. Aqui eu estou apresentando a figura de um réptil, né? Porque o réptil teve participação, é a partir dele que se formou os mamíferos. Agora vem as diferenças entre os mamíferos e répteis mais importantes. A vantagem na ocupação dos ambientes gélidos. Como isso aconteceu? Isso foi devido à temperatura dos mamíferos, que tanto fazia ser no ambiente frio como no ambiente quente, ela permanecia a mesma. Eles teriam alto grau de adaptação, feições de natureza fisiológica e anatômicas foram se transformando. Nesse caso, os répteis apresentavam inatividade durante a digestão. Os mamíferos apresentavam o caráter homeotermo, assim facilitava também a digestão deles, era mais rápida, eles não ficavam inativos durante a digestão. A diferença evidenciada pelo tipo de mandíbula e de dente também avançou para que eles se adaptassem melhor ao ambiente. O sistema nervoso e sensorial mais aperfeiçoado, o cérebro era maior, o sentido e olfato mais aguçado. Enquanto isso, os répteis tinham um único osso auditivo e os mamíferos 3 ossos auditivos. A ação predatória sofrida pelos ovos dos répteis foi um passo na evolução. Os mamíferos, em relação aos répteis, abandonaram o ovo externo. Vamos ver agora a adaptação exclusiva dos mamíferos. Eles possuem glândula mamária, ajuda o animal jovem a completar o seu desenvolvimento. Apresentavam dificuldade de limite preciso entre répteis e mamíferos fósseis. Como isso acontece? Não sabia se realmente as características de fósseis ainda continuavam sendo adaptadas nos mamíferos mais atualizados, mais recentes. O desenvolvimento independia, ou seja, era independente a partir de vários troncos reptilianos, ou seja, estudos relacionados aos répteis e observando as características dos mamíferos existentes. A origem de todos os mamíferos apresenta afinidades com os insetívoros, que era uma linha pequena e única que desencadeou a descoberta. Aqui nós temos as imagens de mamíferos mesozoicos. Vocês observaram que tem a presença ainda de répteis semelhante aos mamíferos.
Eles eram representados por fragmentos de mandíbulas, dentes e crânios. Eram semelhantes aos musarânhos, ou seja, os insetívoros. Apresentavam um provável sistema ineficaz de locomoção. A locomoção não era tão rápida, não era tão procedente para conseguir alimentação e invadir o espaço de outros animais que estavam ali presentes. A alimentação, se alimentavam de sementes e insetos, tinham semelhança com os roedores, e os maiores mamíferos naquela época tinham o tamanho de um gato. A predominância das formas que não sobreviviam, mas que deram origem às formas mais evoluídas. Então essas formas, elas predominavam, elas sobreviviam. No caso, sobreviviam algumas características daquelas que desapareceram. Ainda continuavam nas atuais. No período Cretáceo, aqui tem algumas imagens, né, dos que estavam presentes no período Cretáceo. Nesse período surgiu 2 grupos ancestrais de diversos tipos de mamíferos. Esses grupos, eles eram descendentes desses grupos que destacaram grande êxito, quer dizer, a partir dessa apresentação aqui dos dentes, da mandíbula, começaram a evolução de outro grupo de mamíferos que se destacaram nesse momento, nessa época. Aqui nós apresentamos os monotremos, e que se destacou o ornitorrinco, descendentes direto dos répteis semelhante aos mamíferos, como vocês estão visualizando aí a imagem. Nesse caso apresentou 2 mamíferos, eles são 2 mamíferos exóticos, a equidna e o ornitorrinco, onde eles vivem, na Austrália. Foi a melhor adaptação que eles conseguiram e dessa forma eles não eram extinguidos desse ambiente. Não sumiam, não desapareciam. Sugerem ramo direto, sem ramificações dos répteis semelhante aos mamíferos. Aqui nós estamos vendo como ocorreu a diversificação dos mamíferos. Ocorreu expansão de 2 grupos após a década dos répteis, que foram os marsupiais, que não apresentavam placenta, né, eram sem placenta, que no caso os filhotes nasciam, né, e tinham que sair para ir procurar terminar o seu desenvolvimento fora do animal, do marsupial. Mamíferos placentários. Esses possuíam placentas e eles tiveram mais êxitos do que os marsupiais. Marsupiais tiveram menor êxito devido ao sistema de reprodução aborto natural, que eles precisavam, após o desenvolvimento, após o nascimento, eles tinham que desenvolver fora, procurando onde ficava a glândula mamária, que ficava dentro do marsúpio, para eles se desenvolverem melhor. Aqui nós temos um exemplo de insetívoro, né, que é o musarânio, que demoraram muito tempo, os mamíferos possuíam cara de musarânio. E os mamíferos placentários? Ponto de vista do estudo, ou seja, ele foi o ponto fundamental para o estudo da evolução dos mamíferos, pelo menos da maior parte deles. Os insetívoros eram ancestrais dos placentários. E os representantes que nós temos aqui as toupeiras e o ouriço do mar, como vocês estão vendo na imagem. Depois da extinção dos dinossauros, o tronco primitivo dos placentários sofreu alta diversificação e radiação generalizada, conduzindo-os à forma de hoje e às já existentes. Quer dizer, ocorreram mudanças que foram sendo adaptadas de acordo com o ambiente que eles estavam vivendo. Imensos carnívoros descendem de animais do tamanho de um coelho nessa época. Cavalos eram de tamanho de um cachorro perdigueiro. Os mamíferos se tornaram herbívoros e carnívoros dominantes no ambiente. Desenvolveram formas voadoras, que foram o caso dos morcegos. Outras foram adaptadas à vida marinha, que tomaram a forma de baleia boto. Na era cenozoica, poucas ordens de placentários se extinguiram. Quer dizer, permaneceram bastante ainda sobrevivendo. Durante essa história, na história global dos mamíferos,
com placenta relacionou um aperfeiçoamento e progresso, ou seja, a partir dos mamíferos placentários ocorreu uma evolução e adaptação desses mamíferos, resultando nos mamíferos de hoje, como vocês estão visualizando aqui as imagens. A evolução dos mamíferos, resumindo, com a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos, o rumo da evolução foi modificado. Abriu o caminho para a multiplicação da classe mais evoluída de vertebrado, que foram os mamíferos, né? Que são possuidores de mamas, uma característica própria dos mamíferos. Atualmente, a maior parte dos mamíferos está representada por placentários, que foi o grupo que expandiu para a evolução dos mamíferos, tanto no norte como no sul. Ainda hoje encontramos marsupiais e monotremados. Estes dois últimos grupos possuem representantes vivos na Oceania, e um único gênero de delfins, exemplo que nós temos é o gambá, de marsupiais que vivem na América do Sul, como vocês estão visualizando a imagem. E aqui terminamos um resumo da evolução dos mamíferos.